Aqui em São Mateus, capítulo de número 24, versículo 1, está escrito: Jesus saiu do templo e, como se afastava, os seus discípulos o alcançaram para fazê-lo notar as construções do templo. Mas ele respondeu-lhe, disse-lhe: Vede tudo isto? Em verdade vos digo, não ficará aqui pedra sobre pedra, tudo será destruído. Estando ele sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos foram pedir-lhe em particular: Dizem-nos, quando vai ser isto? E qual o sinal da tua vinda e do fim desta época? Vemos aqui o relato escrito por Mateus, também aqui por Pedro, um livro chamado o Apocalipse de Pedro, Também ele relatou essas mesmas palavras de Mateus, E quando o Senhor estava sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os discípulos e rogamo-nos e oramos a ele, dizendo-lhe: Declara-nos quais são os sinais da tua vinda e do fim do mundo. Relato aqui do livro chamado Apocalipse de Pedro. Então, nós vemos essas palavras ouvidas por Mateus, pelos discípulos, E sobre o templo, Quero deixar aqui poucas palavras sobre a destruição do templo no ano 70, Estou aqui diante a obra de Flávio José, aqui é onde fala sobre o templo, a destruição do templo no ano 70. E falando aqui de sinais, Quero deixar bem claro que não existe sinais para o arrebatamento, Há muitos creem por falta de um estudo mais profundo, por não entender um pouco também até de idiomas, versões, ou talvez foram ensinados erroneamente, dependendo de faculdades, e etc. Mas o assunto não é isso aqui desse vídeo, é sobre sinais que aconteceram antes da destruição do grande templo em Jerusalém nos anos 70, Aqui nessa grande obra de Flávio Joséfo, aqui fala que um cometa que tinha a forma de uma espada apareceu sobre Jerusalém durante um ano inteiro. Antes de começar a guerra, o povo reunia no dia 8 de abril para a festa da Páscoa. E pelas 9 horas da noite, viu-se durante 1h30 em redor do altar e do templo uma luz tão forte que se teria pensado que era dia. Durante essa mesma festa, uma vaca que era levada para ser sacrificada deu à luz um cordeiro no meio do templo. Pelas 6 horas da tarde, a porta do templo, que está ao lado do oriente, que é de bronze, e tão pesada que 20 homens mal a podem empurrar, abriu-se sozinha. Estes aqui são de alguns sinais que aconteceram antes da destruição do templo em Jerusalém, E vários sinais aconteceram, várias coisas aconteceram, vários sinais
impressionante que até muitos pregadores nós não ouvimos falar sobre esses sinais que aconteceram antes da destruição do templo em Jerusalém. Quem ouviu essas mensagens pregadas pelos discípulos, eu creio que pensava que era o cumprimento das palavras aqui de São Mateus 24. Eu creio que eram as palavras pregadas por Pedro, a qual Jesus tinha falado sobre sinais, né? Sobre ali os acontecimentos que aconteceram nos anos 70, ali no grande templo, ali em Jerusalém, né? Está escrito, um pouco depois da festa, a 27 de maio, aconteceu uma coisa que o temeriam, né? Que até temeriam ser relatado, né? De medo que a tomassem como uma fábula. Diz Flávio Joséfo, né? Se pessoas que também a viram ainda não estivessem vivas, se as desgraças que se lhe seguiram não tivessem confirmado a sua veracidade antes do nascer do sol, viram no ar, em toda aquela região, carros cheios de homens armados, atravessar as nuvens e espalhar-se pela cidade como para cercá-la. Muitas coisas, muitos tipos de sinais, até nas nuvens, naquela época aconteceu diante os olhos de muitos que contemplaram vários tipos de sinais que aconteciam sobre Jerusalém, né? Não só Flávio Joséfo, mas também um historiador chamado Tácito, né? Do ano 55 a 125 depois de Cristo, também relatou que viu um grande exército em batalha, né? Nas nuvens, né? E uma grande luz ali vinha das nuvens para o templo lá em Jerusalém. Vários tipos de sinais aconteceram, sem falar do grande acontecimento da guerra. Aproximadamente, mais ou menos 1 milhão de pessoas foram mortas. Muitos ali, judeus, foram exilados. Muitas coisas aconteceram ali diante os olhares de muitos, coisas que a gente até fica sem saber como passar para as pessoas, os tipos de morte. Crianças não tinham misericórdia de ninguém. No dia da guerra, a intenção ali era de matar o povo. Mais de metros de sangue ficavam dentro dos locais do templo, de pessoas mortas. Várias pessoas foram crucificadas também naquele grande dia. E tantas outras coisas que eu estarei relatando no outro vídeo, muito em breve, para o conhecimento daqueles que são amantes das Santas Escrituras, das histórias que foram testemunhada e relatada por muitos historiadores da época. Que Deus abençoe a todos, para a glória do Deus eterno.